Olá pessoal, boa tarde. Sejam bem-vindos ao webinar Bem Simples Assim. Novas regras do Simples Nacional para 2018. Principais alterações. Sou a professora Andréa Lacerda, sou palestrante e consultora empresarial. Ministro cursos presenciais e à distância na área tributária, contábil e custos, na ALC, Sescom MG, dentre outras instituições mineiras. Atuo como professora no MBA de Contabilidade Tributária, com ênfase no SPED no Centro Universitário Unihorizontes. Atuei como professora e palestrante no Senac MG, Senai, CDL, Sebrae, FATEC, Facisa BH e PUC Minas. Bem, vamos ao conceito do Simples Nacional. O Simples Nacional é um regime tributário diferenciado, simplificado e favorecido, previsto na Lei Complementar número 123 de 2006, aplicável exclusivamente às microempresas e às empresas de pequeno porte, que não incorrem nas vedações estabelecidas na legislação. Bem, limites de receita bruta. Por se tratar de microempresa e empresa de pequeno porte, nós verificaremos aqui quais são os limites e também está incluso aqui um MEI. A microempresa é a que tem a receita bruta anual igual ou inferior a 360 mil. Lembrando que esse limite é até 31/12 de 2017. A EPP superior a 360 mil, ou seja, 360.001 centavo, e igual ou inferior a 3.600.000. O MEI igual ou inferior a 60 mil. Então, até 31 de dezembro de 2017 foram estes limites. A partir de 1º de janeiro de 2018, a microempresa igual ou inferior a 360 mil. Então, gente, para a microempresa, permaneceu o limite de 360 mil. A EPP superior a 360 mil e igual ou inferior a 4.800.000. Então, percebemos uma mudança, que de 3.600.000 passou a ser 4.800.000 a partir de 1º de janeiro de 2018. Mas temos que observar que este limite de 4.800.000 é apenas para os impostos, os tributos, impostos e contribuições federais. O MEI igual ou inferior a 81 mil. Então, houve um aumento no MEI. EPP. Aí nós estamos na questão da transição, que é um momento extremamente importante. Nós temos aqui a EPP, que em 2017 ultrapassou o limite em até 20%. Com faturamento entre 3.601 centavos e 4.320. Então, se nós formos calcular 3.600.000 vezes 20%, nós vamos encontrar 720 mil. 720 mil mais 3.600.000 dá o total de 4.320. Lembrando, gente, que nós temos esse excesso, sobre o limite, que é permitido. E lembrando também que nós estamos tratando de empresa em atividade, ou seja, ela não abriu em 2017, ela já existia antes de 2017. Os novos limites já estarão vigentes, portanto, a EPP não precisará comunicar à Receita Federal do Brasil a exclusão do Simples Nacional. Bem, vamos lembrar qual a regra que nós tínhamos. Olha, você tem um limite de 3.600.000, perfeito? E 1 centavo. Até 3.600.000 você está dentro do Simples. Bem, ultrapassou 3.600.000, você teria um excesso de 20%, que daria o quê? 4.320.000. Então, você permaneceria no Simples, no caso aqui, se fosse um exemplo de 2016, e em 2017 você seria excluído do Simples. Porém, como nós estamos de 2017 para 2018, foi um ano diferente, específico, é um momento de transição. Então, significa, você ultrapassou o limite de 3.600, mas ficou dentro do excesso dos 20%,
que dá 4.320.000. Então, você permanece no Simples no ano de 2017, assim como permanecerá no Simples no ano de 2018, porque o limite passou a ser 4.800.000. Pessoal, lembrando que esse limite de 4.800.000 são para os tributos federais. Então, no caso aqui, até 3.600.000 que estaria também o ICMS e o ISS. Perfeito? Os novos limites já estarão vigentes, portanto, a IPP não precisará comunicar à Receita Federal a sua exclusão do Simples Nacional. Uma vez, então, que a transição 2017 ampliou para 4.800.000, ela permaneceria em 2017 e também em 2018. Caso comunique a exclusão, terá de fazer novo pedido de opção em janeiro de 2018. Bem, se ela está até o excesso de 20%, ela não tem obrigatoriedade de fazer a exclusão. Porém, se ela tiver feito para 2018, ela vai fazer novo pedido de opção. A EPP, lembrando, transição, a EPP que em 2017 ultrapassou o limite em mais de 20%, com faturamento entre 4.320.001 e 4.800.000. Bem, pessoal, lembram que o limite até 3.600, de 3.601 até 4.320.000 seria o excesso de 20%. Porém, esta empresa ultrapassou esse excesso, que seria 4.320.001. Ela foi acima. Porém, o que acontece aqui? Vamos ver lá no número 1. Deverá comunicar sua exclusão. Deverá comunicar uma vez que ela excedeu o limite, que seria o quê? De 20%. No portal do Simples Nacional, com efeitos para o mês seguinte ao da ocorrência do excesso. Então, se aconteceu em novembro, essa empresa que está em atividade, no mês de dezembro, ela teria que fazer a comunicação. Perfeito? Com efeitos para o mês seguinte ou da ocorrência do excesso, se desejar, poderá fazer novo pedido de opção em janeiro de 2018. Por que ela poderá fazer novo pedido? Uma vez que ela ultrapassou o excesso permitido, porém ela ficou dentro do novo limite, que é 4.800.000. Então, 2017 ela deixa de ser simples, 2018 ela pode fazer a opção para o simples novamente. Se o excesso ocorrer em dezembro de 2017, não precisará fazer sua exclusão em novo pedido. A exclusão aconteceria em janeiro de 2018, mas por já estar vigentes os novos limites, não será necessária. Porém, se comunicar sua exclusão, precisará fazer novo pedido de opção em 2018. Pessoal, vamos lá. A empresa em atividade, vamos recapitular. Ou seja, a data de abertura dela do CNPJ é anterior, aqui a 2017. 2016, 2010, 2009, não importa. Então, esta empresa, quando ela ultrapassa o excesso permitido de 20%, a regra é o seguinte: no mês subsequente, ela tem que fazer o quê? A exclusão, comunicar a exclusão do simples. Gente, mas olha só, se esse excesso, na verdade, acima do excesso de 20%, ela ultrapassou, porém ela ultrapassou em dezembro. O mês subsequente a dezembro é o quê? Janeiro. Então, não faz sentido, ela pedir exclusão, porque o mês subsequente é janeiro e automaticamente ela continuaria no simples. Então, continuando. Início de atividade, por isso que eu frisei bastante com vocês. A empresa em atividade, que já existe antes de 2017 ou antes do ano calendário, O que é o ano calendário? É o período de janeiro, 1º de janeiro de 2000, por exemplo, 17, esse exemplo aqui, até 31 de dezembro de 2017. Essa empresa em início de atividade significa que o que aconteceu com ela? O início de atividade dela foi no ano de 2017, O limite de 3.600.000 deverá ser distribuído pelo número de meses de atividade. Não faz sentido. Imagina,
eu tenho uma empresa que ela funcionando 12 meses para o ano de 2017, ela pode faturar, né, até 2017, 3 milhões e 600. Ah, ela funcionando 3 meses, 3 milhões e 600? Não, não faz sentido. Então, teria que ser o quê? Proporcional aos 3 meses. Se ultrapassar o limite proporcional em mais de 20%, ou seja, então, você pode pegar aqui. Imagina que ela, para ficar mais fácil aqui, ela funcionou 6 meses. Então, o limite dela seria quanto? 1.800.000, né? Então, 1.800.000 vezes 20%, vamos fazer aqui, 1.800.000, nossa, ok, 20% daria quanto? 360.000. Então, 1.800.000 mais 360.000, ela poderia estar faturando, se ela ficar até 2.160.000, quer dizer, ela tem um limite proporcional de 1.800.000, o excesso dela de 20% vai até 2.160. Se ela ficar até esse limite, né? Aí o que acontece? Ela irá permanecer no Simples no ano de 2017, tendo que observar um novo limite referente aos 4.800.000. Mas vamos voltar aqui no número 2. Se ultrapassar o limite proporcional em mais de 20%, olha só, nós falamos 6 meses, 1.800.000, mais 20%, 2.160. Se ela ultrapassar esses 2.160.000, ela deverá comunicar a exclusão com efeitos retroativos à data de abertura do CNPJ. Então, pessoal, imagina, né? Ela vai ter que retroagir e ela terá que calcular, ou então pelas formas de tributação, lucro arbitrado, lucro presumido ou lucro real, né? E fazer o pagamento dos impostos, né? Referente, aí ela vai ter que retroagir e verificar as obrigações acessórias. Neste caso, não será optante pelo Simples Nacional em 2017, porque ela retroagiu ao início de atividade dela, deixando de ser simples, mas poderá solicitar a opção em janeiro de 2018, caso o novo limite proporcional não tenha sido ultrapassado. Vamos fazer as continhas aqui. Então, nós sabemos que ela pode, aqui seria proporcional 1.800.000, mais os 20%, 2.160.000. Bem, como o novo limite é 4.800.000, funcionando 6 meses, logo daria quanto? 2.400.000. Imagina que ela tenha tido, né, esse início aqui de atividade, 2.200.000. Ela excedeu os 20%, porque foi acima de 260, porém, ela não ultrapassou o novo limite, que é quanto? 2.400.000. Por que 2.400.000? Porque o limite passou a ser 4.800.000. Como ela funcionou 6 meses, então daria o quê? 2.400.000. Ficou claro para vocês? Vamos lá. Transição. Agora vamos tratar do ICMS, que é o imposto estadual, e ISS, que é o imposto municipal. As regras de transição estabelecem que a empresa que, em 2017, faturar entre 3.601.01 e 4.800.000 poderá continuar incluída no Simples Nacional em 2018. Sob condições, todavia, fica impedida de recolher o ICMS e o ISS, pois, para efeito de recolhimento desses tributos, os estados e o Distrito Federal poderão optar pela aplicação de sublimite de receita bruta de 1.800.000 no mercado interno e sublimite adicional no mesmo valor na exportação. Que não adotaram os sublimites obrigatoriamente estão sujeitas ao sublimite no valor de 3.600.000 no mercado interno e sublimite adicional no mesmo valor na exportação. Então, gente, o que aconteceu? Houve um aumento do limite, mas fixando novamente para os impostos federais, que era 3.600.000, passou para 4.800.000. Porém, né, tem alguns estados que são obrigados a adotar o sublimite de 1.800.000 e aqueles que não são
obrigados, eles agora passaram a ter obrigatoriedade de adotar o quê? O limite de 3.600.000. Então, excedendo os 3.600.000, né? No caso aqui, ele não recolheria nem o ICMS e nem o ISS pelo Simples Nacional em 2018. Bem, vamos lá o cálculo, né? Nossa, curiosidade, nossa, como que esse cálculo, como que ele fica, né? E nós tivemos muitas mudanças mesmo no cálculo do Simples Nacional. Então, vamos lá. Até 31 de dezembro de 2017, o valor devido mensalmente pela ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional, será determinado mediante aplicação das alíquotas constantes das tabelas dos anexos 1 a 5 e 5A, sobre a receita bruta total mensal. Então, o que nós podemos observar aqui? Que até 31 de dezembro de 2017, nós tínhamos 6 anexos. Então, vamos prosseguir. A partir de 1º de janeiro de 2018, o valor devido mensalmente pela ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional, será determinado mediante aplicação das alíquotas efetivas sobre a receita bruta total mensal. A alíquota efetiva será calculada a partir das alíquotas nominais dos anexos 1 ao 5, sobre a base de cálculo. Bem, então aí já houve uma mudança. Até 31 de dezembro de 2017, nós tínhamos 6 anexos. Para 2018, nós passamos a ter 5 anexos, né? E o que acontece aqui? Nós, né, a partir de uma alíquota nominal, o que ele está querendo dizer? Pessoal, hoje, os anexos de 2018, né, quando nós pegamos um anexo, ele tem esse anexo e ele tem uma divisão, né? Aí a gente pode observar, tem até a primeira partezinha dele que parece, né, com o cálculo do imposto de renda da pessoa física. Então, o que tem lá? Tem a faixa, antes nós tínhamos 20 faixas de faturamento, hoje essas 20 faixas foram reduzidas para 6 faixas, né? E até o ano de 2017, quando nós pegávamos o anexo, nós visualizávamos já a alíquota a ser aplicada sobre a receita mensal do Simples, né? Hoje não. Hoje, quando nós olhamos para os anexos, nós visualizamos uma alíquota nominal, onde que você tem a faixa de faturamento, a alíquota nominal e uma parcela a deduzir. Então, eu não consigo olhar e já definir qual é a alíquota. Eu preciso saber qual faixa que eu estou e aplicar uma fórmula para eu achar a alíquota efetiva. Na verdade, quando eu olho, eu vejo só a alíquota nominal, mas eu preciso de fazer a aplicação da fórmula para encontrar a alíquota efetiva. A fórmula, gente, para encontrar a alíquota efetiva é receita bruta total dos últimos 12 meses, vezes a alíquota, aqui vem só escrito alíquota, mas é a alíquota nominal, menos PD, que é a parcela a deduzir, dividido pela receita bruta total dos últimos 12 meses. Então, através dessa fórmula, nós vamos encontrar a alíquota efetiva. Bem, quando nós encontramos a alíquota efetiva, vocês, né, é bom vocês terem em mãos os anexos, aí você vai encontrar uma segunda tabelinha que vai falar da repartição dos tributos, né, que são impostos, taxas e contribuições, no caso aí dos impostos e das contribuições. Então, você vai encontrar o percentual que será distribuído ao imposto de renda, o PIS, COFINS, contribuição social, IPI, ICMS, né? Se for o caso, ISS, você encontrará, né? O próximo, né? Gente, é um assunto tão gostoso que dá vontade de nós ficarmos aí, né? Ai, meu Deus, o dia todo, o mês todo, né? Mas, né, precisamos de ir, né? Lembrando que o webinar, ele vai dar uma explanação pra gente, porém, a gente não consegue, né, esse tempo tão grande, né? Então, eu convido vocês a participarem dos nossos cursos online e também dos nossos cursos presenciais. Será um prazer receber vocês. Mas vamos lá. De qualquer forma, vamos voltar. Vamos que vamos. Bem, eu costumo brincar com o pessoal, né? Falar que isso aqui é uma brincadeirinha de criança, né? Ou então um para casa, que não é brincadeira de criança, né? É um trabalhinho. Vamos lá. Anexo 1. Então, as atividades que estavam no anexo 1 em 2017, elas migrarão para o novo anexo 1.
as atividades que estavam no anexo 2 em 2017, em 2018 migrarão para o anexo 2, novo anexo 2. Bem, no anexo, a atividade que estava no anexo 3, no caso específico, as atividades que estavam no anexo 3 migrarão para o anexo 3. Lembrando, gente, para o anexo 3, para o novo anexo 3, porque ele é totalmente diferente, né? A questão de estrutura de cálculo da de 2017. Exceto a atividade de fisioterapia, que ora ela pode ser anexo 3, ou ora ela pode ser anexo o quê? 4. Desculpa, anexo 3 ou anexo 5. Daqui a pouco irei explicar para vocês. O anexo 4, ele migrará para o novo anexo 4. O anexo 5, ora, ele migrará para o novo anexo 3 ou para o anexo 5. O anexo 6, gente, em 2018, ele deixa de existir. Então, esse anexo 6, ele migrará para o anexo 3 ou para o anexo 5. E vamos entender por que, então. Eu não entendo por que essa atividade, ora ela estará no anexo 3, ora ela estará no anexo 5. O que acontece? Aí nós temos que falar, né, do que se chama o que, gente? Fator R, né? Então, vamos lá. Atividades sujeitas ao reenquadramento dos anexos. Anexo 3, fisioterapia. Então, gente, no anexo 3, fisioterapia, não é isso? Atividades que eram tributadas pelo anexo 5 e passam para o anexo 3. Vamos lá. Atenção, o resultado do cálculo do fator R é que determina o anexo a ser aplicado. Bem, o que é o fator R? Que representa o resultado da divisão da massa salarial. Olha, você vai pegar os salários, Prolabore, FGTS, contribuição patronal previdenciária, pelo faturamento nos últimos 12 meses, por igual ou superior, se for igual ou superior o quê? A 28%. A tributação na forma do anexo 3. Ou seja, o que você vai observar aqui? A partir do anexo 3, as empresas são as prestadoras de serviço, tá? Então, pessoal, as empresas sendo prestadoras de serviço, normalmente, eu não estou falando que não existe exceção, não. A folha dela não é tão significativa quanto uma indústria, quanto uma empresa comercial. Pode acontecer. Aí, o que a probabilidade, às vezes, maior é de ficar no anexo 5, é porque se você comparar a sua folha, o valor pago dos últimos 12 meses, você comparar, né, fizer essa divisão com a receita bruta total dos últimos 12 meses, se esse valor for inferior a 28%, essa empresa, né, no reenquadramento, ela irá para o anexo 5. Lembrando que os primeiros anexos, eles são o quê? Mais favoráveis. Então, entre o anexo 3 e o anexo 5, o anexo 3 é mais favorável. Perfeito? Então, tem que prestar atenção, tem que fazer a pesquisa, quais as atividades que serão que sofrerão o reenquadramento. Perfeito? Vamos lá. Aí tem para vocês, fator R, né? Folha de salário incluídos encargos em 12 meses, dos últimos 12 meses, dividido pela receita bruta também dos últimos 12 meses. As atividades mencionadas no item de 1 a 3 serão tributadas conforme o caso na forma dos anexos abaixo, quando a razão entre a folha de salários e a receita bruta resultar no fator R, igual ou maior a 28%, anexo 3, inferior a 28%, anexo 5. Para o cálculo da razão entre a folha e a receita bruta, serão considerados, respectivamente, os montantes auferidos nos últimos 12 meses anteriores ao período de apuração. Então, é aquela mesma regra, gente. Lá na aplicação também da alíquota efetiva, você desconsidera o mês, né, que você irá fazer o cálculo e pega a receita bruta dos últimos 12 meses. Considera-se folha de salários. Aí vem a especificação para gente. Salário mais Prolabore, incluídos encargos, o montante pago, o montante o quê? Destaca aí, o montante pago nos últimos, né? O montante pago nos últimos 12 meses,
anteriores ao período de apuração, a título de remunerações a pessoas físicas decorrentes do trabalho, acrescido do montante efetivamente recolhido a título de contribuição patronal previdenciária, que nós temos lá, né, gente, um percentual lá no próprio, nos anexos do Simples, um percentual referente, né, à contribuição patronal previdenciária e FGTS. Bem, pessoal, foi assim uma breve explanação que nós fizemos, né? Que eu fiz aqui para vocês. Agradeço a participação de vocês no webinar. É lógico que não esgota o assunto, nós temos muitas coisas para nós vermos, né? Inclusive as empresas que são prestadoras de serviço, né? Lembrando, né, das alíquotas, nós temos uma alíquota mínima, que nós, no caso aí é de 2% do ISS, uma alíquota máxima de 5%. Se ultrapassar essa alíquota, vocês vão estar vendo aí na aplicação nos nossos cursos, né? Você tem que fazer a redistribuição do ISS. Nós temos agora também mais um trabalho extra, né? Porque quando o optante pelo Simples Nacional ele está vendendo uma mercadoria, ele gera crédito dessa mercadoria, ele tem que encontrar o percentual e o valor correspondente ao crédito. Então, o cálculo ficou um pouco mais complexo, né? Uma vez que não é na hora que você está olhando ali para o anexo, você vai ver uma alíquota nominal, fazer a aplicação de uma fórmula para você encontrar o quê? A alíquota efetiva. Então, isso aí vai dar um pouco mais de trabalho. O que eu recomendo para vocês? Bem, leitura, muita leitura, estudar, né? Nós precisamos de estudar para a gente estar acompanhando, porque o ano de 2018 está recheado de mudanças e a aplicação prática, né? Então, assim, o que nós estamos vendo dentro de sala de aula? Bastante cálculo, detalhamos bem a explicação, porque a gente tem que simular, né, essa realidade nossa do escritório. Mas aqui o webinar é um espaço, né, um tempo mais curto, mas espero mesmo profundamente que tenha ajudado a vocês a entender um pouco sobre a mudança do Simples Nacional. E lembrarmos mesmo que, né, é até uma questão nossa de humildade. Nós temos que dedicar cada vez mais para melhorarmos, né? Então, vocês precisam de estar acompanhando palestra, webinar, os treinamentos, fazendo a leitura dos boletins e sempre, gente, sendo humilde, porque não existe esse conhecimento sem a humildade. No mais, desejo para vocês, né, uma excelente noite, um excelente final de semana e nós estamos aí à disposição. Agradeço mais uma vez a participação de todos.